Olá, boa tarde a todos. O Terra Serigi de hoje vai falar de religiosidade. E por que não dizer também de arquitetura? E para isso nós vamos viajar juntos até o município de Tomar do Jeru. Lá nós vamos conhecer a beleza de uma igreja, que tem 3 altares que são adornados com fios de ouro. Uma construção católica missionária que marca a presença do século XVII, uma época em que a Ordem da Companhia de Jesus se instalou aqui no estado. O que você vai ver agora são relíquias guardadas há mais de 300 anos na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Composições barrocas que, pelas revelações históricas, têm atraído cada vez mais a atenção de pesquisadores. Tradição forte dos carros de boi e do rico folclore com manifestações culturais diversas, como a dança do São Gonçalo e a dança de São João. Tem também a Praça Padre José de Anchieta, conhecida como Rua da Laje, e o ar de tranquilidade típico do interior. É na região sul de Sergipe, na cidade de Tomar do Jeru, que também encontramos um dos templos religiosos mais antigos do estado. A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira do município, foi erguida em 1688 pelo padre da Companhia de Jesus, Luiz Mamiani. Um marco histórico na evangelização, né, junto às tribos indígenas, que era, vamos dizer, próprio da Companhia de Jesus, os jesuítas, como a gente conhece. Então vamos conhecer? Vamos. Vamos lá então. Padre, do lado de fora ela já é bonita, a paróquia, mas ela é simples. E aqui dentro a gente tem um impacto logo quando entra. Então, você imagine isso no século XVII, que impacto causava aos nativos, né? Acostumado com as realidades da natureza, indígenas. E esse mesmo impacto a gente pode potencializar enormemente para as pessoas daquela época, tentando entrar historicamente no espírito daquela época, né? Alguém que estava acostumado com a natureza, via essa igreja assim que já chamava atenção, e quando se abriam as portas, a gente vislumbrava, né, essa beleza e tudo. Então a pessoa se sentia, estou no céu. Nós temos aqui 3 altares, todos entalhados em madeira, provavelmente cedro, e todos eles ornamentados a fio de ouro, né? Claro que a igreja já passou por algumas restaurações, uma em 1982, outra em 1991, onde a gente teve a parte artística feita, né? Mas não deixa de chamar a atenção, né? A sua beleza, o trabalho. A gente fica imaginando os artesãos, né? E que todos eles tiveram ajudas dos próprios nativos. A composição barroca atrai pesquisadores. Nos 3 altares, as imagens de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, e de seu colaborador Francisco Xavier, além da imagem no altar-mor de Nossa Senhora do Socorro. Nós não temos, assim, vamos dizer, noção precisa se sempre essa arrumação das imagens se deu dessa seguinte forma desde o começo da igreja, porque inclusive Santo Antônio é de tradição franciscana, que nós tínhamos jesuítas. Então, ao passar do tempo, certamente as imagens elas foram sendo substituídas por outras, né? Essa precisão histórica a gente não sabe ter, mas que a igreja sempre foi mariana, isso é uma certeza por causa dos adereços que a gente pode ver no teto, né? Que são flores. Então, isso é característica de uma igreja mariana. A presença de muitas flores, né, de ornamentos assim que nos levam a essa homenagem à Nossa Senhora. A igreja, que é tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, conta a lenda que está edificada nessa praça em Tomar do Jeru por causa da imagem de Nossa Senhora. A própria santa teria indicado onde o templo deveria ser construído. A povoação, na verdade, assim, ela seria em um outro local do município, né? Então, a imagem era levada para lá e, segundo a lenda, ela aparecia aqui, junto aos pés de Gravatá, nessa região da igreja. Isso aconteceu por sucessivas vezes, até que se entendeu, né, segundo a lenda, que a vontade
de Nossa Senhora é que a igreja fosse erigida aqui, neste local. Inclusive, até bem perto de nós, há uns 15, 20 anos, esse pé de Gravatá, talvez não o mesmo, né, mas ele insistia em nascer na torre da igreja. Vários tipos de ações químicas foram colocadas e deu trabalho para se tirar esse Gravatá que tinha lá na torre da igreja, né? Então, acaba colaborando com a lenda, né? Há outras raridades na igreja matriz. Em um dos cômodos, o móvel rústico pintado à mão traz a imagem de Santana Mestra. Ela é típica da religiosidade também carmelita, né? E aqui, do que se sabe, esses terrenos, antes de serem propriedade dos jesuítas, eram dos carmelitas. Então, há indícios que ela seja anterior à própria construção da igreja, né? É uma imagem original. Original, todo o móvel, também como a imagem do que se tem notícia, eles estão em estado original. Adiante, encontramos um lavabo original. A última restauração que se teve notícia aconteceu em 1740. Nele, os padres purificavam as mãos antes do início da celebração, que tinha uma característica. Na verdade, o sacerdote nunca esteve de costas para o altar, né? Ele sempre, esse sentido litúrgico de ele agindo na pessoa de Cristo, e nós estando nesse espaço litúrgico que é chamada nave da igreja, que vem da palavra nau, que significa embarcação, barco. Então, o padre é aquele que, fazendo as vezes de Cristo, agindo em persona Christi, ele conduzia o povo a navegar no mistério celebrado de acordo com o período do ano litúrgico. Segundo estudiosos, essas imagens do Senhor morto são uma raridade. Nós temos aqui duas imagens do Senhor morto, uma em madeira, com os braços móveis, era comum assim na época da Semana Santa, na Sexta-feira Santa, essa imagem ser colocada num crucifixo e esses braços que são móveis, eles serem colocados na posição como a gente conhece, o crucificado. Esta é em madeira. E essa daqui é uma imagem quase única no Brasil, para não dizer única. Ela é em terracota, que é uma arte italiana, o barro cozido, né? Provavelmente feita por artesãos do próprio lugar, com a ajuda e tudo dos jesuítas. Então, essa imagem, assim, pela expressão dela, né, pela característica de arte, ela é única, assim, é muito assim elogiada por todos os historiadores. Relíquias da Igreja Matriz, preservadas há mais de 300 anos. Há 300 anos, a presença dos padres jesuítas era marcante na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O templo funcionava também como uma espécie de fortaleza para o caso de invasão na cidade. É isso que você vai ver agora nessa segunda reportagem do Terra Serigi, os vestígios daquela época. A igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é considerada pelos pesquisadores e por quem visita Tomar do Jeru uma das construções católicas missionárias mais belas do século XVII. A presença dos jesuítas é marcante. Olhando para o teto, percebemos um anagrama, o resplendor, símbolo da Ordem da Companhia de Jesus. Mas na igreja há elementos que também remetem à influência de outras culturas. O obelisco, ao qual está na Torre Sineira, ele é, vamos dizer assim, era cultuado para o deus Amon-Ra, não é? Já que dentro, como pode ver no forro do altar-mor, existe a flor de Ísis, que é de origem babilônica, não é? Fora outros aderes como o Atlantis, que é o qual que sustenta os altares laterais, que também faz parte de outras culturas. Nós temos também ali um símbolo também dos jesuítas. Isso, o anagrama. O anagrama que está ali, que representa e marca realmente que a arquitetura foi feita pelos jesuítas. E como vocês podem ver no anagrama, lá existem 3 letras, né, que falam sobre Jesus, Salvador dos homens. E sai uma lança do anagrama no meio da letra Jesus, da letra H, aliás. E essa lança simboliza,
de acordo com a cultura, vamos dizer assim, pagã, né? Simboliza o órgão genital masculino. E a flor de ísis simboliza o órgão genital feminino. As lápides de pessoas que contribuíram com a igreja podem ser vistas por toda parte do templo. Conta a história que são de fiéis, gente que colaborou com a obra desenvolvida em Tomar do Jeru. Embora nós tenhamos 9 lápides, umas debaixo dos bancos aqui na nave central da igreja, outras nas sacristias, as pessoas do local contam que são muito mais, né? Mas que tiveram lápides estas pessoas, né? Então, certamente uma forma de homenagear alguém, um desejo da família, alguém que certamente era devoto, que contribuía para a evangelização, né? Então, se tinha aquele desejo, isso era muito comum no princípio esses jazigos todos são do princípio do século XX, né? Então, mas certamente tem jazigos antigos. Não temos certeza, por exemplo, se temos algum padre sepultado, mas famílias jeruenses a gente pode constatar pelos nomes. As igrejas serviam como fortalezas, abrigavam tesouros e até passagens secretas. No caso de uma invasão na cidade, os jesuítas tinham como se esconder e ainda há vestígios desse tempo aqui na paróquia em Tomar do Jeru. Tem saída para onde? Vocês têm ideia? Então, segundo alguns historiadores ou lendas, né, tem saída num cemitério logo aqui atrás, né, da igreja, e uma suposta saída lá no início, na entrada da cidade, que é onde tem um viaduto. Isso porque a igreja era vista como uma fortaleza. Exatamente, por isso que ela tem paredes tão, né, com estrutura muito grande, né, uma fortaleza onde eles poderiam realmente se refugiar, além de ser a casa de Deus. Traços de uma história preservada na memória dos habitantes da cidade. Os mais fervorosos, como Dona Fátima, têm em Nossa Senhora do Socorro inspiração para a vida. A tradição católica vem desde a infância. Eu pequenininha, naquela época saía de anjo, nas festas de padroeira, e a igreja aqui ainda não tinha assim, esses bancos, e a minha avó, que era índia, né, ela me trazia também, bem pequenininha, menor bem do que eu, e as recordações são assim, eu sou apaixonada por esse templo. E falar da fé que tem emociona. Às vezes eu estou desesperada e venho para aqui e volto. Quando entro na porta, já sinto a paz dentro de mim. Eu sou portadora de câncer. 3 anos e meio, descobri um câncer de mama. Estou curada. Os médicos e a minha mãe do socorro. A senhora se emociona quando fala dessa história, quando fala da sua fé, da sua devoção. Me emociono, sim, porque isso aqui é tudo para mim. Antes de perder meus pais já era, e hoje é só quem eu tenho que me agarrar. É Jesus e a sua mãe do socorro, a nossa mãe. Devoção característica de quem vive aqui e tem na Igreja Matriz referências da história e da religiosidade do município.